vai fazer agora, a gente vai trabalhar na parte de edição de fotos. Então, a gente já fez até então categorização, importação de fotos. A gente vai começar agora a trabalhar em cima das fotos para poder deixar da maneira que a gente desejar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira ferramenta que a gente vai trabalhar vai ser a ferramenta de recorte, de rotação e angulação das fotos. Eu importei essa foto que não tinha antes, porque é um exemplo bom do que eu quero mostrar. Então, o que eu vou fazer? Existem duas fotos aqui que eu vou mostrar. A primeira vai ser essa. Quando eu quiser editar, basta eu selecionar a foto que eu quero. Então, eu vou selecionar e clicar na aba Revelação. Quando eu faço isso, automaticamente a foto já é levada para a revelação. Se eu quiser modificar, basta selecionar outra foto aqui embaixo. Então, se eu quiser editar essa, estando na aba de revelação, basta verificar as fotos que estão disponíveis aqui embaixo para mim e eu seleciono a foto que eu quiser. Nesse caso aqui, a foto que eu quero trabalhar é essa. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é a seguinte. Perceba que essa foto, ela é uma foto de frente para o mar, um pôr do sol. Só que a gente sabe que o mar é uma linha reta. Então a gente não tem angulações. Se tiver alguma onda, alguma coisa assim, mas dificilmente você vai ter uma angulação tão grande como essa aqui. Então meio que o mar está inclinado. Então a parte esquerda está inferior à parte direita, que está um pouquinho mais alta. Então a gente tem que consertar isso. Se vocês verem, logo quando a gente entra nessa tela, talvez esteja expandido aqui o histograma. E logo abaixo do histograma, que eu vou explicar em uma aula futura, vai ter uma parte que vai ser uma linha com algumas ferramentas, mas a ferramenta que a gente vai trabalhar hoje vai ser essa aqui, que vai ser a sobreposição de corte. E também pode ser a tecla R no teclado. Ao apertar a tecla R, perceba que ele já me colocou algumas linhas aqui. Isso aqui é chamado de linhas guias. Essas linhas servem para poder te dar uma referência do quanto você quer cortar, até onde você quer cortar. Para você trabalhar, por exemplo, aqui você já consegue ter uma noção que não está reto, porque começa na linha, essa linha aqui é reta, a linha guia, porém o elemento está abaixo, tem uma parte que está abaixo da linha guia e tem outra parte que está acima, então quer dizer que ele está inclinado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é consertar isso. Então, para consertar, eu tenho dois modos. O primeiro modo seria utilizar esse slide aqui, que eu poderia rotacionar. Então aqui ele vai de 0 a 45 e de 0 a menos 45. Então são 45 graus positivos e 45 graus negativos. Aqui é uma forma muito... eu teria que ficar analisando. Aqui até daria certo porque, por exemplo, me guiando nas linhas, dá para perceber que ficou reta. Se eu soltar aqui, ficou quase certo. Me baseando nas linhas. Mas ainda assim, possa ser que eu não consiga fazer da melhor forma possível. Posso selecionar, se eu clicar aqui duas vezes o 0, então ele volta para o estado original. Se eu quiser, eu estou vendo as linhas guias, deixa eu só restaurar para o modo original, porque quando eu rotacionei ele perdeu algumas informações aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a ferramenta corrigir. Quando eu clico na ferramenta, ele é meio que como fosse aquela bolha, o ícone é como fosse aquela bolha que a gente utiliza para poder nivelar as coisas. Quando a gente clica nele, ele fica solto e a gente pode traçar uma linha entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto, dizendo para o Lightroom que essa linha aqui que eu estou traçando, essa parte na imagem que eu estou traçando, é uma linha reta dentro da imagem e eu quero que ele use como guia. Quando eu fizer isso e soltar, perceba que agora a linha ficou perfeita. Então, começando aqui no começo da linha guia e terminando aqui exatamente na linha reta perfeitamente. Então, quer dizer que agora o horizonte está alinhado corretamente. Perceba que quando ele fizer isso, algumas informações serão perdidas nas laterais. Isso acontece porque não tem como rotacionar uma imagem sem perder informações, porque algumas coisas... como estava desalinhado, então o Lightroom precisa alinhar da melhor forma possível e para isso ele tem que acabar perdendo um pouco das bordas. Como a inclinação era baixa, então as bordas que foram perdidas foram poucas, mas se fosse uma inclinação muito grande, então talvez você perdesse muito mais informação do que perdeu aqui. Além disso, eu posso rotacionar, posso recortar a foto. Ainda na mesma ferramenta,
eu posso vir aqui, da forma que já apareceu aqui para mim, eu já posso vir aqui, se eu quiser recortar um pouco mais, então posso vir aqui e recortar. Então posso subir, deixar só evidente só o rapaz e a imagem, no caso o sol. Se eu quiser, eu posso diminuir um pouco mais. E à medida que eu vou diminuindo, perceba que ele está mantendo um aspecto aqui. Então, assim, se eu diminuir em cima, na diagonal, do lado, ele está mantendo o mesmo aspecto que é a foto. Se eu quiser fazer uma mão livre, digamos assim, então se eu quiser ajustar o tamanho que eu quiser, basta eu desmarcar o cadeado e aí ficar livre agora para trabalhar da maneira que eu quiser. Então, se eu quiser fazer desse tamanho, eu posso diminuir o tamanho que eu quiser, deixar dessa forma e o Lightroom vai se comportar da maneira que eu quiser, tanto que ele já colocou como personalizado. Se eu quiser voltar ao estado original da foto, basta vir aqui e clicar em original. Então, quando eu faço isso, ele já define novamente o tamanho original da foto, o aspecto original da foto. Se eu quiser outros aspectos, eu posso selecionar aqui um por um, que no caso seria a mesma altura, o mesmo tamanho de altura e o mesmo tamanho de largura. Ele vai respeitar esse tamanho. Então, meio que fica uma foto quadrada. Eu posso colocar aqui 4x5 ou 8x10. Posso colocar também, se eu quiser utilizar tamanhos exatos, eu posso utilizar 16x9, que seria o aspecto do Instagram, por exemplo. Veja que ele ficou deitado. Se eu quiser que ele faça o recorte de um retrato, basta eu diminuir do jeito que está aqui. Eu arrasto todo para o lado e aí ele muda o aspecto e ficou em pé agora. Então posso deixar aqui. Então esse recorte seria o recorte perfeito para colocar no Stories de um Instagram, por exemplo. Então aqui ele respeitaria o aspecto de 16x9. Se eu quisesse 16x10, mesma coisa, ele diminui um pouco, o aspecto fica 16x10. Ou 4x3, que é um pouquinho menor também. Então essa aqui é a forma de você trabalhar em cima do recorte do Lightroom. Se eu quiser redefinir, eu posso vir aqui, clicar em redefinir, ele desfaz tudo que eu fiz. Eu vou manter de novo, vou fazer rapidinho, só para a gente manter. E vou deixar só o recorte assim. Eu terminando de fazer isso, eu posso clicar aqui e ele já faz o recorte. Eu poderia também dar Enter, que ele recorta. Perceba que mesmo saindo dessa parte, as informações das laterais não são perdidas. Então, se posteriormente eu fizer isso e me arrepender, eu posso voltar aqui e continuar fazendo algum ajuste em relação ao recorte e em relação à angulação da foto. Além disso, eu vou fazer agora com essa imagem aqui. Essa imagem, perceba que ela está deitada. A única coisa que eu vou fazer com ela será... Vou clicar com o botão direito nela, vou em transformar, e eu vou pedir para ela girar à direita em sentido horário. Então, o sentido horário é o sentido do relógio, né? Então, se o ponteiro sobe, então eu vou fazer com que ele rotacione daqui para cá. Então, clico no botão direito, transformar, sentido horário, à direita, né? Então, perceba que a foto agora ficou em pé, então está correta agora de acordo com o que eu espero. Além disso, se eu quiser mudar a angulação, a direção da foto, então, por exemplo, ela está olhando aqui para a esquerda. Se eu quiser que ela olhe para a direita, eu posso fazer o mesmo processo. Eu venho em transformar, botão direito, transformar e virar horizontalmente. Perceba que agora a foto foi virada de uma vez só para o outro lado e ela está olhando agora para a direita. Se a foto tivesse de cabeça para baixo por algum motivo, ou aconteceu alguma coisa, bastaria eu vir aqui em transformar e virar horizontalmente. Então a foto ficaria de ponta cabeça. Como não for o caso, eu vou virar de novo, então a foto ficaria da forma correta agora e do ângulo que eu quisesse. Então, basicamente, as ferramentas de recorte são essas e a gente pode trabalhar em cima delas para poder fazer qualquer recorte que a gente quiser. Então é isso, nos vemos na próxima aula.